Glória a Deus, meus irmãos, a paz de Deus esteja em cada coração que neste momento se aproxima com reverência e sede da presença do Senhor. Que alegria poder compartilhar com os santos aquilo que o Senhor preparou com tanto cuidado e amor para as nossas almas. Bendito é o nome do Senhor que não nos deixa sem direção, que sempre fala conosco no tempo certo, na hora exata. Vamos juntos ouvir o que o Espírito de Deus quer revelar aos nossos corações nesta hora bendita. Que cada palavra lida penetre fundo no nosso espírito e nos fortaleça na caminhada. Louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando o Espírito de Deus nos conduz a esta porção tão conhecida e cantada entre o povo do Senhor, não é por acaso. Este salmo que muitos recitam de cor e guardam em quadros sobre as paredes de seus lares, carrega uma profundidade espiritual que ultrapassa a letra. O Senhor quer nos levar além da citação, além da memória. Ele quer nos esconder verdadeiramente à sombra do Onipotente. Não é apenas um abrigo imaginário, é uma realidade espiritual acessível àqueles que confiam de todo o coração. O Altíssimo, o Onipotente, o Deus que não conhece limites, que tudo pode, tudo vê, convida o seu povo a habitar num lugar secreto onde os olhos humanos não alcançam, onde o mal não pode penetrar, onde a alma encontra repouso mesmo quando tudo ao redor está em desespero. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas frequentar os cultos, não é decorar versículos, não é ter aparência de piedade, é viver uma vida de intimidade, é andar em comunhão, é ter o coração voltado para as coisas lá do alto. O Senhor nos chama a um relacionamento onde Ele é mais do que socorro, Ele é a própria morada. Quando o salmista declara que aquele que habita no esconderijo descansará à sombra do Onipotente, ele está nos revelando que o descanso verdadeiro não está em circunstâncias favoráveis, mas em uma posição espiritual. Há uma sombra que nos cobre. Não é sombra de árvores, nem de muros, nem de sistemas humanos. É a sombra do Todo-Poderoso que nos esconde, nos protege, nos renova. E é nesta confiança que o salmista declara com ousadia: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmãos, que fé é esta? Não uma fé teórica, mas uma fé experimentada. Esta palavra não sai da boca de um religioso, mas de alguém que viu o livramento, que sentiu o cuidado, que experimentou o braço forte de Deus. Ele é refúgio para a alma cansada, é fortaleza no dia da batalha. Muitos têm buscado abrigo em palavras humanas, em segurança financeira, em estruturas frágeis e passageiras, mas quem confia no Senhor não será abalado.
porque Ele livra do laço do passarinheiro, do engano, das armadilhas preparadas pelo inimigo, da peste perniciosa que se alastra silenciosa. Quantos têm andado com medo? Medo de doenças, medo do futuro, medo da violência, medo da solidão. Mas o Senhor declara nesta palavra que há um esconderijo onde o medo não pode entrar. Aquele que está debaixo das asas do Senhor está seguro. Ele cobre com as suas penas, como a ave que protege os seus filhotes com o corpo, com calor, com zelo. Debaixo das suas asas há confiança, a paz, há descanso. A verdade de Deus é escudo e broquel. Não é só proteção contra o que se vê, é proteção contra o que não se enxerga. É proteção contra os ataques espirituais, contra as palavras maliciosas, contra as intenções ocultas do maligno. O servo fiel não vive amedrontado pelo espanto noturno, nem pela seta que voa de dia. Ainda que à sua volta tudo pareça ruir, ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, a promessa é clara: não chegará a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a confiança do justo está no Altíssimo, e quem nele se refugia verá com os próprios olhos a recompensa dos ímpios. Não com desejo de vingança, mas com temor ao ver que a justiça de Deus se cumpre fielmente. Há um mistério profundo na maneira como o Senhor trata com os que nele confiam. Não se trata apenas de livrar do mal, mas de manter o mal afastado da tenda do justo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta promessa não é vã, meus irmãos, não é um exagero poético, nem uma figura simbólica, é a palavra viva do Deus eterno que vela por cada um dos seus. Não que o servo de Deus esteja isento das aflições da vida, não, mas há uma linha invisível de proteção traçada pelo próprio Deus. Ainda que o servo passe pela prova, pela doença, pela luta, o mal que vem para destruir não tem permissão de ultrapassar os limites que o Senhor estabelece. E é nesta fidelidade que o Altíssimo revela um cuidado ainda mais sublime, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que palavra gloriosa! O Senhor, que é soberano e autossuficiente, delega a seres celestiais a missão de guardar os que nele esperam, não apenas de vez em quando, não só em momentos extremos, mas em todos os caminhos, no levantar e no deitar, no ir e no vir, no trabalho, na estrada, na solidão do quarto, na multidão da cidade. Onde quer que esteja o servo de Deus, ali também estão os anjos que receberam ordem direta do Senhor. E estes anjos não apenas observam, mas sustentam. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Há tropeços que são físicos, mas há outros que são espirituais. Quantas vezes seríamos levados a cair, a desanimar, a murmurar, a desviar, se não fosse a mão invisível do Senhor sustentando os nossos pés? É Ele quem nos firma, é Ele quem nos livra de tropeçar no orgulho, na dúvida, na impaciência, na incredulidade. A proteção que vem do céu é completa. O inimigo ruge como leão, sim, ele arma laços, sim, mas quem está na direção de Deus pisa o leão e a cobra, calca aos pés o filho do leão e a serpente. Isso não é arrogância humana, é autoridade espiritual que vem da presença de Deus. Não somos fortes por nós mesmos, mas a palavra nos mostra que há poder quando caminhamos com o Senhor. E então, como se o próprio Deus tomasse a palavra, ouvimos: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Aleluia, o amor pelo Senhor não é em vão. A fidelidade do servo não passa despercebida. Deus vê, Deus conhece, Deus recompensa. Ele diz: pô-lo ei em retiro alto. Há um lugar mais alto onde o inimigo não alcança, onde o medo não toca, onde a alma respira alívio. O Senhor exalta o humilde, honra o sincero, socorre o aflito. E aquele que ama o Senhor, que conhece o seu nome, que invoca com fé, este jamais será deixado sem resposta. Ele me invocará e eu lhe responderei. Não é talvez, não é quem sabe, é certeza.
estarei com ele na angústia. Não há promessa de ausência de angústia, mas há a promessa de presença divina na angústia. Isso é mais do que consolo, é segurança eterna. E mais ainda, ele declara: dela o retirarei e o glorificarei. Não apenas livramento, mas glorificação. O Senhor transforma a dor em testemunho, a vergonha em honra, a lágrima em cântico. Ele não apenas livra, ele exalta, farta o seu servo com longura de dias e mostra a salvação. Esta é a promessa que nos foi revelada. Uma vida cheia da presença de Deus, guardada pelos seus anjos, sustentada em tempos difíceis, coroada com livramentos e no fim glorificada com salvação. Não há caminho mais seguro do que este. E agora, irmãos, ao contemplarmos o encerramento desta porção tão rica, vemos o Senhor selando esta promessa com palavras que não são apenas promessas futuras, mas realidades que já se iniciam aqui na caminhada do fiel. O Senhor não fala com voz distante, como um rei inacessível. Ele fala com ternura, com zelo, com propriedade, como quem conhece aquele que confia nele e de fato conhece. Porque não é qualquer oração, não é qualquer clamor, não é qualquer busca que move o coração de Deus. Mas quando o servo ama o Senhor encarecidamente, quando há amor verdadeiro, quando o nome do Senhor é invocado com sinceridade, então o céu se move. O Senhor se inclina do seu trono e responde com misericórdia, com livramento, com salvação. A frase pô-lo-ei em retiro alto carrega um peso espiritual que merece ser lembrado por todo aquele que serve ao Deus vivo. Retiro alto é lugar de honra, é lugar separado, é esconderijo inacessível ao adversário. É Deus dizendo: você me ama? Então eu te escondo, eu te guardo, eu te elevo. Quantas vezes o servo é humilhado na terra, ignorado, perseguido, mal compreendido, mas o Senhor vê cada lágrima, cada renúncia, cada joelho dobrado no silêncio da madrugada, e a seu tempo o Senhor honra. E não honra apenas com bens, com respostas ou com curas, mas honra com sua própria presença. Porque há momentos em que não é cura que a alma quer, nem resposta que o coração anseia, mas sim sentir a presença viva do Altíssimo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Que certeza gloriosa! Vivemos tempos em que muitos se sentem abandonados orando e não ouvindo o retorno. Mas esta palavra garante: o servo que ama o Senhor, que o invoca de coração, este será respondido. E mais do que isso, estarei com ele na angústia. Não é só uma resposta do alto, é a presença no meio da dor. Quando o quarto escurece, quando o coração não encontra palavras, quando a alma grita em silêncio, o Senhor está ali. O mundo não vê, os amigos não percebem, mas o Senhor está. E estando ali, ele não permanece inerte. Dela o retirarei. Ele entra na angústia para tirar o seu servo de lá. O Senhor desce ao vale, pisa nas cinzas, caminha na tempestade, só para tirar de lá aquele que clama por ele. E como se já não bastasse o livramento, ele acrescenta: e o glorificarei. Irmãos, que Deus é este que não apenas nos tira da dor, mas nos coloca em posição de honra. Ele glorifica aquele que o mundo despreza, exalta aquele que foi esquecido, levanta aquele que estava prostrado. Ele transforma a humilhação em testemunho, a luta em louvor. E no fim de tudo ele promete fartar-lo-ei com longura de dias. Não se trata apenas de muitos anos de vida na terra, mas de uma vida plena, cheia da presença de Deus, cheia de experiências espirituais, de consolo, de livramentos, de alegria na alma, vida com sentido, com propósito, com paz. E como selo final, ele afirma: e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, nada é mais precioso do que esta última promessa. O mundo pode oferecer prazeres passageiros, seguranças momentâneas, conquistas que se desfazem, mas o Senhor oferece salvação, e quem tem a salvação tem tudo. Quem contempla a salvação do Senhor não teme o amanhã, não teme a morte, não teme as mudanças.
porque sabe que é um lugar preparado, uma eternidade assegurada, uma coroa reservada aos que o amam. Que esta palavra fique viva dentro de nós. Que ao sairmos por esta vida, lembremos-nos que não estamos sozinhos, que há um esconderijo acessível, que há asas que nos cobrem, que há anjos ao nosso redor, que há promessas firmes e que o Altíssimo guarda aqueles que nele confiam com zelo, com poder e com amor eterno. Ah, meus irmãos, como não se emocionar diante de um Deus que cuida com tamanha delicadeza? Como não se quebrantar diante de palavras tão profundas que tocam as partes mais escondidas da nossa alma? Há momentos em que a vida parece nos empurrar contra as paredes, quando o coração se angustia com notícias, perdas, medos que tentam nos calar. Mas eis que a palavra vem como um bálsamo, como um abraço do céu, dizendo: Filho, eu estou contigo, eu te guardo, eu te escondo. Que consolo glorioso! O Senhor não nos deixou ao acaso. Não somos frutos da sorte. Não caminhamos sozinhos nesta terra. Há um propósito sobre nossas vidas. Há olhos que velam por nós. Há um Deus que não dorme, que nos conhece pelo nome, que ouve até os suspiros silenciosos da alma cansada. Quantas vezes, irmãos, o nosso espírito já esteve atribulado, sentindo-se perdido entre tantas vozes, entre tantas lutas, sem saber se iríamos suportar o dia seguinte. E, no entanto, o Senhor estava lá. Mesmo quando não o percebíamos, Ele já estava ordenando aos seus anjos a nosso respeito. Quem sabe você que ouve esta palavra agora está passando por um momento em que tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Quem sabe tem noites mal dormidas, choros abafados no travesseiro, um sentimento de abandono, de que ninguém se importa, de que o céu está em silêncio. Mas ouça com atenção: Ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluia! O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu resposta, e resposta Ele dará. Ah, como é precioso saber que quando clamamos, não clamamos ao vento, clamamos a um Deus que sente conosco. Ele não apenas ouve, Ele desce. Ele caminha com o aflito, Ele chora com o que chora, Ele sustenta o que cambaleia. E quando estamos prestes a cair, uma mão invisível, forte e suave nos levanta e nos coloca de pé novamente. Não porque merecemos, não porque somos bons, mas porque Ele nos ama com amor eterno. A sombra do Onipotente não é teoria, é realidade. Quantos testemunhos já não ouvimos de livramentos inexplicáveis, de surtos que foram evitados, de doenças que recuaram, de acidentes que não aconteceram, de ciladas que foram frustradas, tudo porque havia uma cobertura, havia um esconderijo, havia um Deus cuidando. E se você ainda não sentiu esse cuidado, saiba que isso não significa ausência. Muitas vezes o Senhor permite que andemos por vales para que a fé seja firmada, para que o caráter seja lapidado, para que saibamos que a nossa força não está em nós. Ele permite o vento, mas nunca solta a nossa mão. Ele permite a prova, mas já preparou o escape. Ele permite o silêncio, mas está escrevendo algo grande no invisível. O servo de Deus pode passar pelo fogo, mas não será queimado. Pode atravessar o rio, mas as águas não o submergirão. Pode sentir a dor, mas a dor não o destruirá, pois Deus está no controle de tudo. E como nos emociona saber que tudo que vivemos tem um propósito eterno, que a nossa vida, mesmo simples, mesmo limitada, tem um valor imensurável aos olhos do Senhor. Que as nossas orações não se perdem no ar, mas sobem como incenso ao trono da graça. Que mesmo quando achamos que não temos mais forças, Ele envia seus anjos para nos sustentar, para nos fazer caminhar mais um pouco. E quando não conseguimos caminhar, Ele nos carrega. O nosso Deus não nos abandona no deserto. Ele manda o maná, Ele manda a nuvem, Ele manda a coluna de fogo, Ele manda o livramento, Ele manda a sua presença. Por isso, meus irmãos, chorem se for preciso. Não escondam as lágrimas diante de Deus.
Ele recolhe cada uma delas. E no tempo certo, Ele transforma a lágrima em riso, a noite em manhã, o gemido em cântico. Há um lugar onde o mal não entra, há uma sombra que nos cobre, há uma paz que não depende das circunstâncias. E esta paz está disponível para todos os que confiam, para todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo. O Senhor está perto, mais perto do que imaginamos. Mesmo agora, enquanto esta palavra é ouvida, há corações sendo tocados, há cargas sendo aliviadas, há dores sendo tratadas, a fé sendo renovada. Porque onde está a palavra de Deus, ali está o seu poder, a sua glória, a sua presença. Agora, irmãos, pensemos um pouco sobre o que essa palavra tão santa e poderosa requer de nós. Pois não basta apenas ouvir e se emocionar, é necessário viver o que o Senhor tem nos mostrado. Habitar no esconderijo do Altíssimo é uma condição, não é algo automático. É uma posição de entrega, de dependência, de comunhão contínua com o Deus vivo. E a grande pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: tenho habitado ou apenas visitado esse esconderijo? Tenho buscado refúgio permanente na presença do Senhor? Ou tenho recorrido a Ele só nos momentos de desespero? O Espírito de Deus nos convida hoje a uma decisão prática, íntima e transformadora. Ele quer ser mais do que o nosso socorro na angústia. Ele quer ser o nosso lar, nossa morada, nossa companhia diária. Isso significa andar com Ele de manhã até a noite. Significa não abrir mão da oração, da consagração, do jejum, do perdão, do amor fraternal. Significa tomar decisões segundo a direção do Espírito, não segundo os impulsos do nosso coração. Quem habita à sombra do Onipotente vive uma vida de separação do mundo, não por orgulho, mas por zelo. Vive com o coração alinhado ao céu, mesmo enquanto caminha sobre a terra. Vive com temor, com gratidão, com dependência. Muitos querem os livramentos do Salmo 91, mas poucos querem a vida de entrega que ele exige. Querem ser sustentados pelos anjos, mas não querem se santificar. Querem pisar a serpente, mas não querem renunciar aos seus próprios caminhos. Querem ser glorificados, mas não estão dispostos a amar a Deus encarecidamente. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Ele é fiel à sua palavra, mas Ele busca a verdade nos corações. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se há algo que tem impedido você de habitar nesse esconderijo, seja pecado oculto, seja distração, seja frieza espiritual, é hora de abrir mão, de voltar, de buscar com sinceridade. A aplicação desta palavra começa no íntimo. Não se trata de mudar primeiro os gestos, mas o coração. Porque quando o coração muda, o comportamento acompanha. Pergunte a si mesmo: o Senhor tem sido o meu refúgio? Tenho confiado nele? Ou tenho confiado nas minhas estratégias, nos meus recursos, nos meus sentimentos? Confiar é descansar. E descansar à sombra do Onipotente é um desafio num mundo que grita o tempo todo, que agita a mente, que rouba a paz. Mas é possível. Com a ajuda do Espírito Santo é possível viver uma vida de refúgio constante. É possível andar sem medo, mesmo quando tudo parece desabar. É possível ter paz, mesmo em meio às tempestades. É possível ver 1000 caírem ao lado e ainda assim permanecer de pé, porque os pés estão firmados na rocha que é Cristo. E essa confiança precisa ser cultivada todos os dias. Não se trata de um sentimento emocional que vem e vai. Trata-se de fé prática, fé provada, fé perseverante. É levantar de manhã e dizer: Senhor, eu não sei o que este dia me reserva, mas eu confio em Ti. É dormir à noite, é entregando ao Senhor tudo o que nos preocupa. É perdoar quando dói, é seguir quando está difícil, é cantar quando a alma quer chorar. Porque o servo fiel sabe que há anjos ao redor, sabe que há uma cobertura do céu, sabe que há promessas eternas e sabe que no fim de tudo há salvação. Portanto, irmãos, que cada um examine a si mesmo, que cada um decida hoje não apenas admirar esta palavra, mas vivê-la. Se você ainda não experimentou o esconderijo do Altíssimo,
Hoje é o dia. Se você já conheceu esse lugar, mas se afastou, hoje é o momento de voltar. O Senhor está com os braços estendidos. Ele quer te esconder, te proteger, te renovar, mas Ele espera de ti uma entrega sincera, uma fé ativa, um coração quebrantado. E se assim for, tudo o que está escrito nesta porção da palavra se cumprirá em tua vida, para a glória do nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta palavra com os corações cheios de temor, gratidão e esperança. Que maravilha é poder beber desta fonte inesgotável que é a palavra viva do Senhor. Hoje o Espírito de Deus nos fez entrar num lugar secreto, num esconderijo, onde os olhos carnais não veem, mas onde a alma encontra abrigo, onde o coração sente segurança, onde o Espírito se fortalece. Louvado seja Deus, porque Ele não nos deixa sem direção, sem consolo, sem promessa. Ele cuida com zelo dos seus filhos, vela por cada detalhe, e quando tudo ao nosso redor parece instável, Ele nos mostra que a sua fidelidade é escudo e broquel. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece contrário. As circunstâncias gritam, as dificuldades se acumulam, o medo bate à porta, mas a palavra nos garante: nenhum mal te sucederá. Não porque somos fortes, mas porque Ele é o nosso refúgio. O Senhor nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença. Nunca prometeu que o fogo não viria, mas garantiu que o fogo não queimaria. E é essa certeza que sustenta o justo. Saber que ao clamar Ele responde. Saber que na angústia Ele está presente. Saber que ao final da jornada Ele nos mostrará a salvação. Oh, glória a Deus, que esperança bendita! O mundo oferece tantas promessas vazias, tantas palavras bonitas que não se cumprem. Mas a promessa do nosso Deus é eterna, é segura, é viva. Quem vive esta palavra jamais será confundido. Quem confia no Altíssimo não se desespera, ainda que tudo diga o contrário, porque há uma paz que excede o entendimento. Há uma confiança que não vem da lógica, mas da fé. Há uma certeza que não depende do que vemos, mas do que cremos. E é essa fé que nos leva adiante, que nos faz caminhar com firmeza, que nos faz erguer os olhos mesmo em meio às tempestades da vida. Portanto, irmãos, levemos esta palavra conosco, não apenas como um texto bonito, não apenas como um salmo conhecido, mas como uma verdade que molda o nosso viver. Que o nosso lar seja um esconderijo do Altíssimo, que nossas palavras reflitam a confiança naquele que nos cobre com suas asas, que nosso andar revele que somos sustentados por mãos invisíveis, mas poderosas. Que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente em nós. Não é orgulho, não é aparência, é a presença real do Deus vivo. E se porventura vierem dias difíceis, e eles virão, lembremos-nos desta porção da palavra, que ela esteja gravada no nosso interior, que possamos em silêncio ou em lágrimas repetir no coração: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que isso nos sustente, que isso nos guie, que isso nos leve até o fim. E quando este tempo terminar, quando o Senhor recolher a sua igreja, quando estivermos diante do trono de glória, então veremos com os olhos da eternidade tudo o que o Senhor já havia preparado desde agora. E poderemos dizer: valeu a pena confiar, valeu a pena permanecer, valeu a pena amar encarecidamente ao nosso Deus. Porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é Salvador. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, para sempre seja exaltado o nome do Senhor. Oremos ao Senhor com reverência e fé, entregando nossas almas diante dEle, certos de que Ele nos ouve e nos responde no tempo certo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus vivo e verdadeiro que habita nos altos céus, mas também se inclina até o mais humilde dos teus filhos. Nesta hora nos colocamos diante de ti com temor, com quebrantamento e com plena confiança. Tu és o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a nossa rocha inabalável.
E é por isso que, mesmo em meio às lutas desta vida, ainda temos paz, ainda temos esperança, ainda temos motivos para te louvar, porque sabemos que estamos guardados debaixo das tuas asas. Ó Senhor, quantas vezes o laço foi armado e o Senhor nos livrou, quantas pestes passaram ao nosso redor e a tua mão nos protegeu, quantas palavras malignas não chegaram até nós porque os teus anjos estavam ao nosso redor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu cuidado é maior do que os nossos olhos podem ver. O mundo não entende, o inimigo se enfurece, mas nós descansamos, porque a tua verdade é escudo e broquel. O teu Espírito nos consola e a tua presença nos sustenta. Pai Santo, queremos mais do que bênçãos, queremos habitar em ti. Ensina-nos a viver em constante comunhão contigo, a buscar a tua face de madrugada, a depender de ti em todo o tempo, a confiar mesmo quando não entendemos o caminho. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta da tua sombra. Arranca, Senhor, a incredulidade, o orgulho, o apego ao mundo. Dá-nos um coração sincero, quebrantado, dependente da tua graça, e que a nossa confiança em ti não seja apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando a angústia nos cerca, quando o dia é mau, quando a alma se sente fraca. Ó Senhor, cobre os teus filhos com as tuas penas, esconde os pequeninos em teu esconderijo, sustenta os que estão prestes a cair, renova os que estão cansados da jornada. Visita agora com teu poder aqueles que estão enfermos, oprimidos, entristecidos, desesperados, que sintam neste momento a tua mão tocando, curando, erguendo, fortalecendo. Que esta palavra, Senhor, não fique apenas no ouvido, mas entre no coração e produza fruto. Que esta promessa não fique somente no papel, mas seja vivida em cada lar, em cada vida, em cada servo teu que crê. E quando a noite chegar, quando o mundo parecer ameaçador, quando as forças faltarem, lembra-nos, Senhor, que estamos guardados, que 1000 podem cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não nos alcançará, porque tu és o nosso escudo. E mesmo que venham tribulações, mesmo que a prova dure, ainda assim te louvaremos, porque sabemos que o Senhor está conosco na angústia, sabemos que não caminhamos sozinhos, sabemos que há um propósito e, acima de tudo, sabemos que no fim tu nos mostrarás a tua salvação. Por isso, Pai amado, recebe a nossa gratidão, o nosso clamor e a nossa entrega, e que esta palavra seja um marco em nossas vidas, que a partir de hoje caminhemos mais perto